hoje eu estou aqui nessa segunda-feira, uma segunda-feira chuvosa, pelo menos aqui para mim na cidade de Água Boa, cidade coração do Brasil. E eu quero fazer esse vídeo para vocês com muito carinho, para você torcedor que curte aí o canal da Top Sport TV, para você que compartilha os nossos conteúdos, para você que gosta do nosso conteúdo, vídeo especial para você. E o assunto de hoje não teria a não ser a falar da seleção brasileira, da boa vitória da seleção brasileira comandada por Dorival Júnior. Fantástica a seleção brasileira contra a equipe da Inglaterra, lá no estádio de Wembley, na Inglaterra. Uma seleção brasileira diferente aí dos últimos anos que a gente tem visto a seleção brasileira, aquela seleção medrosa, aquela seleção desorganizada, eu diria, né? Foi uma seleção brasileira que agradou, que encheu os olhos do torcedor brasileiro. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo, especificamente da seleção da Inglaterra. Pegando um pouquinho a seleção inglesa, fazendo um resumo, vale a gente ressaltar que a última vitória do Brasil contra a seleção inglesa, se eu não me engano, foi em 2009, né? E lá para cá o Brasil não conseguiu mais vencer a Inglaterra. Então, a seleção inglesa vinha de 10 jogos invicto, né, sem perder para ninguém, e foi encarar esse Brasil. E o Brasil, na estreia do técnico Dorival Júnior, né, o Dorival Júnior convocando seus jogadores ali, uma lista de jogadores, no qual causou muita repercussão nas redes sociais. Alguns jogadores que muitos aqui não conhecia, né, essa é a grande realidade. Muitos nomes que estão naquela lista, muitos torcedores do Brasil acabou questionando ali, mas quem é o fulano, quem é o ciclano, o Beltrano, da onde que o Dorival Júnior arrumou esse jogador? E muitos questionaram aí a convocação do técnico Dorival Júnior, né? O que de fato é assim, seleção brasileira sempre foi assim, a seleção brasileira, né, as listas de convocações sempre tem dado repercussões, mas Dorival Júnior resolveu mudar, né? Convocou uma seleção brasileira sem medalhões, você não vê grandes nomes lá na seleção brasileira, uma seleção totalmente diferente. E o que se viu desse time da seleção brasileira, jogando contra essa poderosa seleção, a fortíssima seleção inglesa, vale a gente ressaltar, foi uma seleção brasileira diferente, amigo. O Brasil até começou o jogo ali nos primeiros 10 minutos, a seleção inglesa em cima, muito melhor do que a seleção brasileira. Mas, amigo, o detalhe é o seguinte, aos poucos, a seleção brasileira foi se achando dentro de campo. E falo mais, hein? A seleção brasileira teve muito mais chance, mas muito mais chance do que a seleção inglesa. Realmente fez um jogo perfeito. Quero falar aqui da dupla de zaga da seleção brasileira, Fabrício Bruno do Flamengo e Beraldo do PSG. O detalhe é o seguinte, quando saiu a lista de convocação, muitos criticaram, o Dorival Júnior tá ficando louco, levar o Fabrício Bruno do Flamengo, levar o Beraldo, o garoto do PSG. Gente, vale a gente ressaltar o seguinte, o Beraldo, quando ele subiu da base, ele veio pro time do São Paulo, começou de titular, não saiu mais. Chegou no PSG da mesma forma. O cara tem personalidade. O Luiz Henrique, treinador do PSG, enche a boca para encher o Beraldo de elogios. Porque é um zagueiro, um menino jovem, um moleque de 20 anos, mas que joga diferenciado. Para mim, a zaga perfeita da seleção brasileira. Você pode até questionar, o Fabrício Bruno, ele não pode ser titular da seleção brasileira, vai perder. Nesse jogo especificamente contra a Inglaterra, para mim, na minha opinião, ele foi muito bem. Se vai ser titular ou não na seleção brasileira, só o tempo vai dizer, né? A questão do goleiro, o goleiro Bento, o Brasil ali, o Ederson acabou se machucando, o Alisson está machucado, enfim, o Dorival Júnior convocou o Bento do Atlético Paranaense, o Léo Jardine do Vasco e o Rafael do São Paulo Futebol Clube. E muito questionaram e esbravejaram aí nas redes sociais, o Dorival Júnior tá ficando louco, essa seleção brasileira vai tomar a goleada da seleção inglesa, enfim. E atuou muito bem o goleiro Bento, vale a gente ressaltar, da seleção brasileira. Foi um time compacto, um time que se achou dentro de campo, um time que jogou sem medo, um time que jogou sem empatia. Eu diria, foi aquela seleção brasileira que o torcedor gosta, que o torcedor quer ver. O orgulho voltou, amigo. Torcedor brasileiro, após esse jogo aí, tava todo mundo comemorando, festejando nas redes sociais o desempenho da seleção brasileira, elogiando essa nova safra de jogadores que a seleção brasileira teve. E olha que o Dorival Júnior teve uma convocação extremamente ali, ele não pôde convocar muitos jogadores que ele queria devido a lesões. Então ele buscou esse time para jogar contra a poderosa seleção da Inglaterra. E jogou muito a seleção brasileira. E a mudança, meu amigo, no segundo tempo, o Dorival Júnior, ele saca ali, jogador do meio do campo, né? Ali da seleção brasileira. Ou Bruno Guimarães, amigo. O que esse homem jogou de bola, você tá louco. Esse jogador do Flamengo aí também, agora que me fugiu o nome dele também. Que jogadorzaço. Um pitbull marcando ali.
Portanto, esse time da seleção brasileira, um time compacto, um time perfeito, um time bem ajustado. E o Endrick, meu amigo, o moleque tem estrela. Não é à toa que ele foi vendido pelo Palmeiras por mais de 400 milhões de reais para o maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Esse moleque é diferenciado. Ele precisou da primeira oportunidade ali, numa bola lançada se eu não me engano, pelo Andréas Pereira, né? Parece que foi o André Pereira que foi substituído ali no segundo tempo. Ele colocando essa bola num passe ali pro Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior batendo pro gol, a bola rebatendo. Ele só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede para marcar o seu primeiro gol. Já pensou? Um moleque de 17 anos marcar no Wembley contra a Inglaterra, amigo. A alegria desse menino que se passa na cabeça desse moleque. Então, e poderia ter feito mais, tá? Ele teve a última chance ali naquela última bola ali da seleção brasileira, que ele perdeu o gol, poderia ter feito o 2. Mas tá bom demais, tá bom demais. Pro torcedor brasileiro, o importante foi a vitória, amigo. Foi desafogar isso aqui, ó. Ver a seleção brasileira jogar bem, tirar aquele grito preso na garganta. O torcedor tá orgulhoso da seleção brasileira. Claro, é apenas a estreia do Dorival Júnior, foi apenas o primeiro jogo. Temos que esperar para ver, Marquinhos. Você tá empolgado demais. Tô empolgado mesmo, porque eu vi uma seleção brasileira diferente. E eu acredito no trabalho do Dorival Júnior frente à seleção brasileira. E creio que ele vai dar muitas alegrias. Próximo compromisso com o Brasil, amigo, vai ser lá no Santiago Bernabéu, contra a seleção espanhola. Para mim, na minha opinião, seleção brasileira, se jogar da forma como jogou contra a seleção inglesa, o Brasil é muito, mas muito, muito favorito nesse jogo diante da Espanha. Até porque a Espanha jogou contra a Colômbia e foi derrotado por 1-0, né? O Ramos Rodrigues até entrou nesse jogo, foi muito elogiado, enfim, fazendo a diferença lá, dando passe, enfim, o Ramos Rodrigues. Mas de qualquer forma, o torcedor brasileiro está orgulhoso. O trabalho do Dorival Júnior começa muito bem, totalmente diferente do que vinha a seleção brasileira no passado aí. Então o torcedor está esperançoso e vamos aguardar o próximo capítulo. Amistoso da seleção brasileira, nessa terça-feira, 5h30 da tarde, contra a equipe da Espanha, lá no Santiago Bernabéu. Para mim, palpite meu, seleção brasileira favorito, vence o jogo por 2-0, esse é o meu palpite. Saindo um pouquinho da seleção brasileira, vamos falar do campeonato municipal, porque nessa terça-feira, né, a gente tem a estreia aí do feminino, temos 2 jogos do feminino e um jogo para definir a classificação para a segunda fase do campeonato, o último jogo para definir, né, a classificação. Estou falando de Multiá Futebol Clube e Veteras Futsal, amigo, aqui de Água Boa. Que jogo vai ser esse aí? O Vetera precisando do resultado, a Multiá também precisando para se classificar para a segunda fase do Campeonato Municipal de Futsal. Confesso para você que será um jogo daquele jeito, vai ser no trama, vai ser com muita emoção e a gente vai ter que aguardar o que vai acontecer no Ginásio de Esporte Domingos Andaná, no segundo jogo da noite, tá? Jogo ali das 8h20 da noite, Veteras Futsal versus a equipe da Multiá Futebol Clube. Semifinal do Campeonato Mato Grossense, tudo resolvido. União de Rondonópolis classificada e Cuiabá são os dois que estão na final aí do Campeonato Mato Grossense e vão se enfrentar valendo o título mais uma vez. E aí, União vai quebrar essa hegemonia do Cuiabá, que tem conquistado aí os últimos títulos, né? Tem sido o maior campeão mato-grossense e tem sido o adversário mais difícil de ser batido aqui no estado, por isso tem conquistado mais títulos. Será que o União de Rondonópolis, esse bom time do União, que fez um bom campeonato mato-grossense, tem capacidade de bater o time do Cuiabá? Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. Amigos, por hoje é só. Valeu, encerrando por aqui mais um vídeo informativo da Top Sport TV. Se você gosta do nosso conteúdo, dê o like, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo. Você que não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva. É importante demais ter você aí no nosso canal, apoiando os nossos conteúdos e compartilhando também. Valeu, forte abraço para todo mundo. Até o próximo, se assim o Papai do Céu nos permitir. Tchau, fui!